Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 171. Lin Moyu pediu a Ning Yi para voltar primeiro antes de entrar. Mesmo que esteja conectado ao solo, é preciso esperar que todos passem antes de sair, e não sei quanto tempo vai demorar. Ning Yi bufou, então tome cuidado. Lin Moyu tocou a cabeça dela. Virando-se, ele estava prestes a entrar na cortina de luz, quando de repente uma pessoa bloqueou a frente de Lin Moyu. Era Tan Jianfei, que acabará de conhecer pela manhã, aquele cara orgulhoso. Tan Jianfei ainda mantinha sua arrogância e sua cabeça estava erguida mais alto que o céu. Vou competir com você para ver quem passa primeiro. Lin Moyu olhou para ele, morte cerebral. Com isso, ele passou de lado por ele. Tan Jianfei disse a Lin Moyu, não se atreva a comparar, você tem medo de perder. Lin Moyu o ignorou e foi direto para a cortina de luz. Tan Jianfei cerrou os dentes. Você não se compara a mim, quero me comparar a você, com certeza serei mais rápido do que você. Quando todos entraram na cortina de luz, os nomes de todos começaram a aparecer na cortina de luz. A cortina de luz envolveu os 4 campos no céu. Mais de 200.000 nomes apareceram nele. Com um rugido, a avaliação começou oficialmente. As regras da corrida solo são muito simples. Mate o inimigo à sua frente ou seja morto pelo inimigo. Se você tiver sucesso, você passará, e se você falhar, você será eliminado. Um demônio cão abissal apareceu na frente de Lin Moyu. É exatamente a mesma aparência do demônio cão abissal. O nível é de apenas 29 e os atributos são bastante reduzidos. Este demônio cachorro é exatamente igual ao chefe na audição matinal da equipe. Naquela época, ainda contava com 9 homens. Agora ele é o comandante do Light Rod. Audição em equipe, tem estado auxiliar, tem babá mais sangue, naturalmente não é difícil lutar. Agora não tem nada, a luta é completamente diferente. Exceto Lin Mo. Vários esqueletos surgiram em resposta, a luz vermelha brilhou e as habilidades explodiram. Então tudo ficou quieto. Alguns segundos depois, outro monstro apareceu. Ei, desta vez eu mudei o demônio lobo abissal. Nível aumentado em 1 até o nível 30. O atributo ainda está enfraquecido, um pouco mais forte que os monstros comuns de nível 30, mas não muito mais forte. Ainda são aqueles esqueletos, ainda são aquelas facas. A mão sobe e a faca cai, a mão sobe e a faca cai. Este demônio lobo morreu muito rapidamente. Alguns segundos depois, outro monstro apareceu. Desta vez foi substituído pelo Ice Snake Demon. O nível é aumentado em um nível novamente, atingindo o nível 31. É uma pena que ainda não basta ver. Vários esqueletos surgiram e o demônio cobra morreu no local. Depois o 4º, o 5º, o 6º. Cada vez que o nível do monstro aumenta em um nível, as estatísticas também aumentam. 0,7 não faz diferença para Lin Moyu. Só quando o 7º monstro, o lagarto do abismo, que atingiu o nível 35, foi morto por Lin Moyu, e a avaliação finalmente terminou. Uma voz humana grossa soou na torre. Passe na avaliação. Assim que a imagem mudou, Lin Moyu já havia chegado lá fora. O nome que pertencia a ele na cortina de luz ficou impressionantemente em primeiro lugar. Acontece que contanto que você mate 7 monstros e passe no teste, parece que a dificuldade não é alta. Se as palavras de Lin Moyu fossem ouvidas por outras pessoas, estimava-se que ele seria capaz de vomitar 3 litros de sangue. Esses 7 monstros foram criados pelo divino Chata Simulation Ice Demon.
Embora os atributos de classificação estejam enfraquecidos, eles são todos mais fortes que monstros do mesmo nível. E as habilidades não mudaram nada. Um é mais alto que o outro e não há descanso entre eles. Esta não é uma competição por equipes. Na ausência de um estado e sem tratamento, é muito difícil destacar monstros que estão vários níveis acima do seu. O nome de Lin Moyu brilhava no topo e havia um número atrás do nome, 7. Significa que ele matou 7 monstros. E o número após o nome dos outros neste momento é 0 ou 1, nem mesmo 2. Como esse chamado Lin Moyu chegou ao topo? O número atrás dele é 7. Será que ele terminou de matar? Não é, só se passou um pouco mais de 1 minuto e ponto final. Lembro-me da audição matinal do time, no grupo do 20º nível, o campeão também foi o time Lin Moyu. Eu também me lembro, não esperava que ele fosse tão poderoso. Capítulo 172, Irmã, Xiao Yu. Lin Mo passou no teste em menos de 1 minuto. Isso deixou uma impressão profunda em todos por um tempo. Os resultados de Lin Moyu são bons demais, tão bons que é difícil igualá-los. Quando ele saiu, outros ainda estavam lutando contra o segundo monstro. Quando ele se sentou entediado, alguém finalmente começou a lutar contra o terceiro monstro. Foi quando a eliminação começou. A taxa de eliminação ainda é muito surpreendente. Para alguns profissionais cuja força não é boa, já é muito bom poder matar 2 monstros. No terceiro, será insustentável. Os monstros lá dentro não esperarão pelas pessoas, e após matar um novo monstro aparecerá em no máximo alguns segundos e será mais forte. Sendo capaz de matar 7 monstros seguidos, não existem muitas pessoas assim. Algumas pessoas até analisaram que a taxa de eliminação do evento único pode ser maior do que a da competição por equipes. Constantemente alguém é eliminado e o nome fica cinza. Também há pessoas que continuam a matar monstros com sucesso, e o número por trás deles está aumentando. Nessa época, o nome de Lin Moyu era particularmente deslumbrante. Ele sempre foi alto e insuperável. Depois de meia hora, uma segunda pessoa finalmente matou todos os 7 monstros. Seu nome aparece depois do nome de Lin Mo. A mesma coluna, também nível 20 pessoas. Vendo isso, Lin Moyu sorriu, é realmente uma coincidência. O segundo lugar é Tang Jianfei. Tang Jianfei apareceu fora da cortina de luz com sua arrogância. Depois de alguma luta, sem qualquer ajuda, ele passou de nível com sucesso. Ele ergueu a cabeça com orgulho, olhou para a cortina com confiança e então seu rosto mudou muito. Ele ficou em segundo lugar novamente, e o nome de Lin Moyu o pressionou novamente. Ele se virou e viu 04 sentado ao lado, aparentemente atordoado. Shen Shen perguntou, quando você saiu? Lin Mo lançou-lhe um olhar vazio, mais cedo que você. Tang Jianfei bufou, considere-se com sorte. Com certeza poderei derrotá-lo na arena. Não sei de onde vem a confiança desse cara. Para esse tipo de pessoa, Lin Moyu tinha preguiça de lidar com isso. Os olhos se voltaram para outro local de audição. É uma arena para profissionais superiores. Agora as audições também estão sendo realizadas na competição de solteiros. Ele queria ir e ver se conseguia encontrar Lin Moan. No entanto, ele não passará até que as audições aqui terminem. Lin Moyu fechou os olhos e esperou em silêncio. Cada vez mais são eliminados. Muito poucas pessoas passaram. Muitas pessoas lutam cada vez mais lentamente. Muitos foram eliminados somente após atingirem o 5º ou mesmo o 6º. É uma pena. Finalmente, depois de esperar 1 hora inteira, a última pessoa finalmente saiu. A cortina de luz foi consertada em um instante e não houve mais nenhuma mudança. Cada grupo tem um título. Obviamente exatamente a mesma palavra, exatamente a mesma classificação. Mas aos olhos dos outros, sempre sinto que Lin Moyu é o mais deslumbrante. A voz grossa e majestosa soou novamente. A audição para um jogador acabou.
Os resultados da audição serão anunciados abaixo. Na categoria 10 a 19, o número de participantes passou de 432. 20ª a 29ª séries, número de participantes. Capítulo 172. Através de 752 pessoas. Nas categorias 30 a 39 participaram as equipes. Passou por 499 pessoas. Após a audição, a competição profissional será realizada oficialmente amanhã. Inúmeras pessoas ficaram entorpecidas quando ouviram esse resultado. Com uma taxa de aprovação inferior a 2%, 99% das pessoas foram eliminadas de uma só vez. Todos estavam curiosos para saber que tipo de nível o Império Shenxi havia estabelecido. Era impossível para tantas pessoas passarem no teste. Lin Moyu não se importou com isso. No momento de anunciar o fim da audição, ele já havia se levantado e corrido para outro local de audição. Quando chegamos, as audições na arena avançada também haviam terminado. A cortina de luz ainda emite uma luz brilhante, e a lista que passou no teste ainda brilha nela. Lin Moyu procurou cuidadosamente, mas na lista de milhares de pessoas não conseguiu encontrar o nome de Lin Moan. Talvez minha irmã não tenha participado da corrida solo. Suspirando levemente, foi difícil esconder a decepção em seu coração. De repente, toda a sua pessoa ficou atordoada. Uma excitação sem precedentes apareceu em seu rosto, sempre indiferente. A pessoa inteira tremia ligeiramente. Não muito longe, uma figura esbelta saudou o sol poente, ocupando o mundo inteiro. Ela sorriu levemente. Há um ar heróico na feminilidade. Como um vento frio em flor de ameixa, a fragrância vem do vento. Sussurrar. Ela estava sorrindo e sua voz era tão clara. Lin Moyu caminhou até Lin Moa em 3 passos e deu 2 passos e a abraçou. Irmã! Todos os pensamentos, todas as emoções estão integradas neste chamado. Não apenas Lin Moyu estava animado, mas Lin Moan também estava igual. As lágrimas nos cantos dos olhos escorreram silenciosamente e foi difícil esconder sua saudade. O sol poente brilha no mar e reflete nos dois, como uma bela imagem. Depois de um tempo, os dois se separaram. Lin Moan gesticulou. Xiao Yu, você ficou mais alto novamente. Eu me lembro, há um ano você não parecia ser muito mais alto que eu. Lin Moan é alto, tem mais de 1,7 m ou 5. Comparado com 1,85 m de Lin Moyu, ainda há uma pequena lacuna. Diante da irmã, Lin Moyu estava mais relaxado do que nunca. Também havia muito mais sorriso no meu rosto. Os dois sentaram-se lado a lado sob o sol poente, conversando. Lin Mo ainda não falou muito, principalmente Lin Mo estava falando. Falando da experiência de mais de um ano, falando aos poucos. Lin Moyu descobriu que sua irmã parecia prestar atenção nele o tempo todo. Ela se tornou campeã nacional e foi admitida na Academia Xiajinjin, ela sabia disso. Mas por que ela não voltou a si? A resposta de Lin Moa não foi muito conveniente. Não vou entrar em detalhes. Lin Moa sorriu. Você ainda tem tão poucas palavras, como pode arranjar uma namorada assim? Há muitas garotas boas na Academia Xiajinjin, você tem que tirar vantagem disso. Lin Moyu sorriu e disse, irmã, como você sabia que eu viria aqui? Lin Moa mostrou um sorriso doce, porque sou sua irmã, posso adivinhar naturalmente. Lin Moa adivinhou que Lin Moyu viria. Esperando aqui cedo. Passos soaram. Alguém veio. 4 pessoas se aproximaram, todas vestindo roupas da Academia Xiajinjin, e cada uma delas tinha sinais especiais tatuados nos punhos e decotes. Lin Moyu reconheceu este sinal, o logotipo do Seminário Gênesis. Irmã mais velha Lin, quem é? O líder perguntou, enquanto olhava para Lin Moyu. Há uma aura atraente nos olhos, não deliberadamente, mas emanando naturalmente. As pessoas da Academia Gênesis são todas gênios e é normal que sua aura seja diferente. Lin Mo levantou-se.
Este é meu irmão mais novo, Lin Moyu. Lin Moyu acenou com a cabeça em direção a ele. Olá. Acontece que era o irmão mais novo de Xiao Wan. A atitude do homem em relação a Lin Moyu mudou significativamente. 0 Lin Moan disse, Sênior, voltem primeiro, falarei com meu irmão mais tarde. Ok, então você pode voltar ao trabalho mais cedo. Amanhã é o jogo e temos que discutir táticas. Oh! Homem prometeu felizmente. Então Lin Moyu olhou para ele 2 vezes, e quando viu o distintivo de sargento no ombro de Lin Moyu, uma luz brilhante brilhou em seus olhos. Por um momento, ele observou Lin Moyu. Lin Moyu também o observou. Em seu ombro também há um distintivo de sargento. Distintivo de bandeira prateado, uma estrela. Uma estrela pior que ele. Depois que ele saiu, Lin Moyu perguntou, desta vez, eles são os membros da competição da minha irmã. Lin Moan acenou com a cabeça, sim, essas pessoas são todos os principais gênios da Academia Gênesis e são todos poderosos. Lin Moyu disse com um sorriso, acho que minha irmã é poderosa, ela ingressou na Academia Gênesis apenas alguns meses depois de entrar na academia e agora minha irmã já está no nível 40. Lin Moan disse suavemente, não sou exatamente como eles. De fato. Lin Moyu também se sentiu diferente. Essas pessoas parecem gênios e são muito poderosas. Mas comparado com Lin Moan, parece um pouco pior. Este é o sentimento de Lin Moyu. Irmã, qual é a sua profissão? Por que subir de nível é tão rápido? Lin Moyu sempre ficou curioso para saber que tipo de profissão Lin Moan era e por que a velocidade de atualização era tão rápida. Ele não havia mudado de emprego antes e Lin Moan não havia dito isso. Os dois sentaram-se novamente. Olhando para o sol que gradualmente desaparecia no nível do mar, Lin Moan disse suavemente, quando acordei, minha profissão era dançarina de lâminas, uma profissão lendária. Agora felizmente completei minha carreira de sublimação e me tornei uma dançarina da espada sagrada. O coração de Lin Moyu disparou em choque. Inesperadamente, minha irmã completou a sublimação de sua carreira. Isso não é mais um acaso. A sublimação de carreira sempre olhou apenas para o resultado e não para o processo. O processo não é nada importante, o que importa é o resultado. Lin Moan continuou, 400 eu subo de nível rapidamente por causa do meu talento e minha velocidade de atualização é mais de 10 vezes maior que a de outras profissões. E após a transferência e sublimação, o talento foi aprimorado ainda mais, a velocidade de atualização tornou-se mais rápida e Lin Moyu finalmente sabe por que sua irmã atualizou tão rapidamente. Ele tinha dúvidas antes, mas não tinha certeza. É realmente uma influência de talento. O talento é inerentemente difícil de despertar e existem milhares de talentos, todos os tipos de talentos. Alguns são muito talentosos, outros são um lixo. Capaz de despertar talentos e obter bons talentos, tal profissional é um gênio que é 1 em 1 milhão. A velocidade de atualização de sua irmã é mais de 10 vezes maior que a de outros profissionais, e esse talento deve ser considerado muito forte. Contanto que ela sempre possa melhorar, mesmo que a profissão em si seja um pouco mais fraca, ela pode suprimir a outra parte com a vantagem da classificação. No estágio posterior, a diferença é de um nível e a diferença nos atributos pode ser muito grande. Além do mais, a classe lendária será fraca? Juntamente com a sublimação da profissão, tornou-se uma classe média lendária. Definitivamente será mais forte. Lin Moan disse, meu professor é muito rígido comigo. Estou subindo de nível e não tive tempo de procurar por você. Sobre suas novidades, ou a professora me contou. Eu não esperava que Xiaoyu você se tornasse campeão nacional. É realmente ótimo. Tem muitos torcedores na academia que gostam de você, mas você simplesmente não fala muito. Apresse-se e encontre um e dê à luz uma boneca grande e gorda. Quanto mais Lin Moan dizia, mais ultrajante ele se tornava. Minha própria irmã é assim, às vezes um livro sério, mas as piadas nunca são vagas.
Os dois conversaram muito até escurecer completamente. Lin Mo levantou-se lentamente. Xiao Yu, estou voltando. Depois da competição, conforme combinado com o professor, irei para outro lugar para experimentar. Talvez eu não veja Xiao Yu por muito tempo. Lin Mo ouviu e inclinou ligeiramente a cabeça. Quando eu entrar na Academia Gênesis, irei até você. Lin Mo sorriu. Ok, irmã espera a chegada de Xiao Yu. De repente, ela disse seriamente, Xiao Yu, lembre-se de encontrar rapidamente uma namorada e dar à luz um menino gordo. A irmã mais velha como uma mãe. Eu realmente não consigo vencer, e Lin Mo disse que o sol estava caindo do nível do mar e a escuridão governava a terra novamente. Lin Moyu voltou para a estação e viu Ning Yi sentado na frente da casa, olhando para o céu e entoando palavras com a boca. É como contar as estrelas. Quando escutei mais de perto, percebi que não era. Palavras silenciosas e mortas, palavras silenciosas e fedorentas, sem volta. Capítulo 173. Volte, eu vou te morder até a morte. Primeiro morda suas mãos, depois morda seu pescoço e finalmente morda, Ning. A aparência cruel de Yi era muito fofa. Lin Moyu caminhou para o lado silenciosamente e riu baixinho. Qual é a última mordida? Ah! Ning Yi exclamou, seu rostinho vermelho de vergonha. Inesperadamente, seus pensamentos interrompidos foram ouvidos por Lin Moyu. A cabecinha de Ning Yi girou rapidamente, querendo mudar de assunto. Seus grandes olhos brilharam e ela parecia um pouco diferente hoje em Lin Moyu. Não sei como descrever, parece um pouco mais zangado. Então ela adivinhou. Moyu, você encontrou sua irmã. Ning Yi piscou seus grandes olhos e olhou para Lin Moyu. Lin Moyu sabia que Ning Yi era muito inteligente, mas não esperava ser tão inteligente. Como você adivinhou? Eu encontrei. Ning Yi mostrou surpresa. Parece que Lin Moyu está mais feliz em encontrar sua irmã do que em encontrá-la sozinha. Lin Moyu sorriu. Encontrei e conversei com minha irmã, então voltei tarde. Como encontrar? Fale comigo. Ning Yi puxou Lin Moyu para o lado e sentou-se. Lin Moyu disse o assunto novamente. Naquela noite, o Império Shenxi anunciou os critérios para audição para um jogador. Todos ficaram em silêncio depois de assistir. Devo dizer que os padrões do Império Shenxi são muito elevados. Profissionais comuns simplesmente não conseguem passar. Quem consegue passar são profissionais muito bons. Essas pessoas provaram sua excelência ao se destacarem entre os 200.000 candidatos. Além disso, há um grande ponto de discussão, ou seja, Lin Moyu. Todos querem saber como Lin Moyu completou a audição em 1 minuto. Muitas vezes mais rápido que o segundo colocado do mesmo grupo. O Império Shenxi não respondeu a isso. As pessoas só podem esperar ver o desempenho de Lin Moyu com seus próprios olhos nas próximas partidas. Na manhã seguinte, a 100ª competição profissional começou oficialmente. A cortina de luz que envolvia todo o local da competição desapareceu. Anéis gigantes apareceram nos olhos de todos. A área de competição para profissionais de baixo nível abaixo do nível 40 é dividida em 3 blocos. Cada bloco corresponde a um grupo diferente. Nível 10, nível 20 e nível 30 possuem uma área cada. Cada área possui mais 10 anéis para 30 partidas ao mesmo tempo. Cada anel está envolto em formações. Nenhuma situação de risco de vida é garantida. Há também um grande número de terapeutas de prontidão a qualquer momento. Mesmo que você não tenha um braço ou uma perna quebrada, você pode voltar a crescer. As medidas de segurança estão feitas e é perfeitamente possível que os profissionais experimentem. Esta é apenas a área abaixo do nível 40, e também existem áreas correspondentes a profissionais de alto nível, e as especificações são superiores. Algumas pessoas viram vários curandeiros de nível superior acima do nível 70, parados no ar, prontos para ajudar. É realmente um grande negócio.
O Império Xinxi é digno de ser um país poderoso e sua caligrafia está longe de ser comparável à de alguns países pequenos. Essas arenas são construídas no mar e é incrível mover montanhas e recuperar o mar. Veja, esta é minha Xinxia. Qualquer gravetinho, florzinha de cerejeira, todos têm que ficar de lado. Sim, sim, e conte o terceiro irmão que gosta de pular, todos rolam. A grande mão do Império Xinxia chocou o mundo. Parece não haver outro país no mundo que possa atingir este nível, exceto Xinxia. As regras do jogo são muito simples, 2 pares um contra o outro. O vencedor avança e o perdedor é eliminado. Independentemente dos pontos, apenas vencedores e perdedores. Existe apenas uma chance. O Império Xinxia também está dizendo a todos os profissionais que, uma vez que eles entrem na missão do campo de batalha, enfrentem o demônio e enfrentem o monstro, a vida será apenas uma vez. Após anunciar as regras, todas as equipes enviaram pessoas para sorteio. Jian Taotao tirou a sorte em nome da equipe. Somos o número 512, bem no meio. Na categoria de 20 níveis, um total de 1024 equipes passaram na audição. Jian Taotao tirou o número do meio. De acordo com as regras, seu primeiro adversário foi o time 513. Os profissionais movimentaram-se rapidamente, completando o sorteio em apenas 10 minutos. Imediatamente o ringue se abriu e a formação rugiu. As equipes sobem ao ringue de acordo com seus números. Jian Taotao disse, estamos nos concentrando nas equipes 18, 322, 599, 733 e 924. Entre eles, a equipe número 18 é do país da Águia, a equipe número 322 é do domínio Santo do Deus, a equipe número 599 é do país Sakura. A equipe número 733 é do domínio sagrado do Vaticano e a equipe número 924 vem para o Santo Superintendente. Os profissionais dessas equipes são todos compostos por profissionais de nível 29, e os equipamentos também são feitos de equipamentos prateados de alto nível, e o poder de combate é muito forte. Jian Taotao não parou desde que voltou ontem e já havia perguntado claramente sobre a situação de várias equipes. Ela chamou alguns para discutir táticas. Lin Moyu foi diretamente ignorado. Segundo eles atacaram primeiro. Eles não conseguem, Lin Moyu vai começar de novo. Caso contrário, não é interessante. Alguns esqueletos avançaram, clicaram algumas vezes e a batalha acabou. Lin Moyu também os jogou casualmente, e eles jogaram o quanto quiseram. O jogo profissional passa rápido e, quando é rápido, leva alguns minutos. O Império Xinxi enviou um grande número de pessoas para manter a ordem, e havia juízes em cada círculo. A justiça absoluta do jogo é garantida. Nenhum item é permitido na partida, mas você pode usar seu próprio equipamento. Duan Gao rapidamente correu. Ouvi. Equipe 513. Da Academia Sudoeste, a capitã se chama Lu Miao, assim como a irmã Peach, ela é uma cavaleira, nível 27. Jian Taotao perguntou, e o que? Há também a combinação de assistência dupla, arqueiro e mago. Jian Taotao perguntou, nível, ocupação específica. Também existe uma grande diferença entre auxiliar e auxiliar. O profeta é auxiliar, os presbíteros são auxiliares e o bispo é auxiliar. Mesmo que sejam todos anciões, existem distinções diferentes, como anciões élficos, anciões elementais e anciões Selene. Acontece que eles são chamados coletivamente de anciãos. O mesmo se aplica aos cavaleiros. Jian Taotao é um cavaleiro elfo, e a outros, como cavaleiros de espada e escudo, cavaleiros do pântano, cavaleiros das sombras e assim por diante. Existem muitas profissões e uma pequena diferença pode levar a erros de cálculo. Sem mencionar que tipo de arqueiro é um arqueiro e que tipo de mago é um mago. Há também informações de nível, informações de equipamentos. Somente conhecendo a si mesmo e conhecendo o outro é que se pode travar 100 batalhas. Caso Lin Mo não fizesse nenhum movimento, havia apenas 4 deles,
e o nível médio não era alto. O número está atrasado e, se houver outros erros táticos, não há necessidade de lutar. Diante da pergunta de Jian Taotao, Duan Gao de repente se transformou em uma cara de melão amargo e disse resignadamente, não ouvi. Miao Yu perguntou, aquela cavaleira chamada Lu Miao é muito bonita. Duan Gao não pensou nisso e deixou escapar, não é ruim. Sim. No grito, uma das orelhas de Duan Gao foi agarrada por Miao Yu ferozmente. Não é à toa que não consigo ouvir, parece que estou fascinado. Dói, dói, dói. Não tão bonito quanto você, não tão bonito quanto você. Duan Gao gritou repetidamente. Jian Taotao disse em voz profunda, Xiao Yu deixe ir, esse tipo de informação realmente não é fácil de ouvir. Aqueles que vieram participar da competição devem todos carregar crachás de proteção, estamos quase no mesmo nível e a técnica de detecção é inútil. É bom que Xiao Gao possa ouvir esta informação, vamos discutir contramedidas com base nesta informação. Miao Yu deixou Duan Gao ir, HMPH, pelo bem da irmã Pete, poupe você desta vez. Ning Yi riu. Vamos apenas assistir à luta e fazer o nosso melhor. Eu realmente não consigo vencer, e ainda palavras silenciosas. Para falar a verdade, não consigo vencer e Lin Moyu está no fim. Eles podem jogar como quiserem. Enormes cortinas de luz aparecem no ar e as informações acima podem ser vistas em 360 graus sem ângulos mortos. A tela luminosa exibirá as informações dos profissionais de cada anel. Aprenda muito com as informações e assista aos jogos de outras pessoas. As partidas são realizadas continuamente e as equipes avançam ou são eliminadas muito rapidamente. Algumas equipes chegaram a dividir os vencedores e os perdedores em 1 minuto, o que mostra que a diferença de força é muito grande. Perto do meio-dia, finalmente foi a vez de Lin Moyu. Várias pessoas subiram ao ringue e ao mesmo tempo a equipe 513 também entrou. Um cavaleiro, 2 auxiliares, um arqueiro e um mago. Combinação muito padrão. É também uma combinação da maioria das equipes. Ao mesmo tempo em que subiam ao palco, as informações da equipe também eram exibidas no grande telão. A pessoa de olhos aguçados viu imediatamente o nome de Lin Moyu. Lin Moyu, nível 27, Necromante. Capítulo 174. Nunca ouvi falar dessa profissão, é nova. Necromante, parece que deveria ser uma profissão da família dos magos e é muito forte. Deve ser muito forte, basta olhar o desempenho anterior dele. O nome de Lin Moyu é particularmente atraente. Seu desempenho anterior foi muito forte. A competição individual é muito proeminente e lembra a competição por equipes anterior 0. Muitas pessoas acreditam que a equipe de Lin Moyu pode de repente conquistar o primeiro lugar, o que também é crédito de Lin Moyu. No ringue, 2 equipes ficaram de cada lado, separadas por 20 metros. Jian Taotao e o cavaleiro chamado Lu Miao assumiram uma postura de luta. Os 2 cavaleiros se entreolharam e se entreolharam. Os 2 lutaram ferozmente. Lu Miao está no nível 27, que é 3 níveis mais alto que Jian Taotao. Porém, quando o nível 30 está abaixo, a diferença no nível 3 não causará uma diferença esmagadora. Jian Taotao não tem medo dela. A outra parte também sabe que o nível avançado 4 não determina a vitória ou a derrota, e também é uma batalha acirrada. Exceto Lin Moyu, os outros também estavam prontos. Apenas Lin Mo falou, deu alguns passos para trás e ficou parado casualmente, sem a menor intenção de lutar. Isso também foi discutido por várias pessoas, e ele não precisou fazer isso a princípio. Se ele realmente não pode lutar, não se atrasará. Com um leve estrondo, o jogo começou oficialmente. Duan Gao liberou a habilidade pela primeira vez e deu prioridade ao estado de bênção de Jian Taotao. Jian Taotao Jiao bufou, lançou um ataque e a habilidade disparou. Lu Miao do lado oposto era o mesmo, todo seu corpo brilhava e ele lançou uma habilidade de ataque. A habilidade Charge é a habilidade mais comumente usada por cavaleiros.
Sob a habilidade de carga, a distância de 20 metros é teletransportada. Assim que os dois lançaram suas habilidades de ataque, Miao Yu também ativou suas habilidades ao mesmo tempo. Habilidade: Escravidão do Vento. Capítulo 174 – Excelentes Táticas. Lu Miao, que estava atacando após a primeira batalha, foi atingido, sua habilidade de ataque foi interrompida pela restrição de vento, sua postura de ataque foi instantaneamente bloqueada e a pessoa inteira perdeu seu centro de gravidade. A habilidade de Miao Yu foi usada corretamente. Ao mesmo tempo em que Lu Miao foi afetado, Jian Taotao trouxe suas habilidades de ataque para Lu Miao, soltou um bufo coquete, Bang, e Lu Miao, que havia perdido seu centro de gravidade, foi derrubado pela colisão. A habilidade de ataque de Jian Taotao não parou e o ímpeto entrou no time adversário. A outra parte obviamente não esperava por isso, o estado do profeta ainda não foi concluído, seu próprio cavaleiro foi derrubado e o cavaleiro do oponente foi morto. Habilidade: Desafio de grupo. Jian Taotao lançou a segunda habilidade no estado de carregamento. A habilidade de provocação é ativada para forçar a atenção da outra pessoa a se concentrar em si mesma. Ninguém percebeu que Ning Yi havia desaparecido no campo neste momento. Ele também não percebeu que o estado de Duan Gao não foi dado a Jian Taotao, mas a Ning Yi. E é a velocidade mais rápida para aumentar a força, agilidade, velocidade de ataque e poder de ataque de Ningyi, 4 estados. Só quando Ning Yi desapareceu é que Duan Gao se virou para dar um estado a Jian Taotao. Os outros 4 ficaram cegos pelo estilo repentino de jogo. Quando o arqueiro e o mago reagiram, Jian Taotao já estava por perto. A longa espada de um cavaleiro veio com uma luz fria. A luz azul brilhou e um escudo mágico apareceu no mago, bloqueando a espada de Jian Taotao. O arqueiro rapidamente deu alguns passos para trás para aumentar a distância, e uma luz brilhante rompeu do arco e flecha. 3 pérolas seguidas. Uma flecha se transformou em 3 flechas e disparou direto para Jian Taotao. Jian Taotao ergueu seu escudo e não continuou a enredar o mago, nem perseguiu o arqueiro, e devolveu sua espada para atacar o mais velho ao lado. Para trás! O som de aplausos soou e Lu Miao voltou correndo. Ela se livrou das habilidades de escravidão de Miao Yu. Habilidade: Desafiador. Lu Miao ativou sua habilidade e concentrou a força-atenção de Jian Taotao em si mesmo. O mago lançou sua habilidade e uma bola de fogo voou em direção a Jian Taotao. Com um estrondo, a bola de fogo explodiu e, embora 400 Jian Taotao a tenha bloqueado com um escudo, ela ainda bufou e foi impactada. Uma técnica de cura caiu sobre Jian Taotao e Miao Yu a tratou pela primeira vez. Jian Taotao caiu no cerco. Cavaleiros enredados, arqueiros e magos atacam à distância, a situação de Jian Taotao é precária. O poder explosivo do cavaleiro não é forte, a outra parte tem um ancião para curar e é impossível para Jian Taotao matar o oponente. Parece que Jian Taotao está em perigo. Mas ninguém prestou atenção ao paradeiro de Ning Yi. Jian Taotao e Lu Miao lutaram, mesmo que a diferença de nível fosse de 4 níveis, eles não tiveram medo nenhum, mas suprimiram Lu Miao em termos de impulso. Ela suporta os ataques duplos de arqueiros e magos, e Miao Yu continua a realizar técnicas de cura nas costas. Dessa forma, a pressão sobre Miao Yu é muito grande. O esgotamento mental é muito sério. A mais velha da outra parte também estava realizando técnicas de cura e estava muito mais relaxada do que Miao Yu. De repente, todo o seu corpo ficou em choque e seu coração sentiu fortes dores. No segundo seguinte, ela desapareceu do ringue e apareceu sob o ringue. Ela morreu, foi morta em segundos. Com a proteção da formação, após um ataque fatal, ele não morrerá realmente, mas será teletransportado para baixo da emissora. As 2 enormes feridas no corpo ainda existiam e a dor perfurava o coração. No segundo seguinte, várias técnicas fortes de cura caíram sobre ela. A ferida cicatriza rapidamente e a dor desaparece. Ning Yi,
que não foi notado, apareceu silenciosamente atrás do curandeiro da outra parte, lançou 2 habilidades consecutivas e a mandou diretamente para fora do ringue. Cuidado com seus assassinos. O arqueiro gritou, ativou a habilidade AVEI e viu Ning Yi em estado furtivo. Svi. Uma flecha afiada foi disparada contra Ning Yi. Ning Yi em estado furtivo não se move tão rapidamente como de costume. Diante da flecha veloz, apenas a furtividade pode ser levantada. No entanto, Ning Yi não recuou, mas matou Lu Miao diretamente. Sem os anciões e os curandeiros, eles não poderão curar se estiverem feridos. A resistência diminuiu exponencialmente. E Jian Taotao estava constantemente recebendo tratamento nessa época, e sua eficácia no combate não foi reduzida em nada. Lu Miao estava ansioso neste momento, mate o curandeiro deles. O arqueiro e o mago atacaram Miao Yu ao mesmo tempo. Duan Gao parecia preparado e de repente sacou um enorme escudo. O escudo foi erguido no chão e tinha mais de 1 metro e 5 metros de altura. Os atributos não são importantes, não importa se ele consegue se mover ou não, o grande está finalizado e o estágio 0 está no alto do escudo, protegendo Miao Yu atrás dele. O ataque atingiu o escudo, e Duan Gao de repente gritou, quão exagerado, o escudo não conseguiu bloquear todo o dano. Quanto ao atributo lamentável de Duan Gao ser nível 21, ele ficou imediatamente ferido. Depois que Miao Yu executou uma técnica de cura em Jian Taotao, ele se virou e também executou uma técnica de cura em Duan Gao. Espere de novo. Miao Yu disse em voz baixa. Duan Gao cerrou os dentes. Não se preocupe, você aguenta. Enquanto o curandeiro não morrer, a segurança da equipe está garantida. É precisamente por isso que a estratégia discutida por Jian Taotao e os outros é matar primeiro o terapeuta da outra parte. Como assassino, Ning Yi tem um fraco senso de existência e é perfeitamente possível lançar um ataque surpresa para matar o curandeiro do oponente em segundos. Acabou funcionando muito bem. Jian Taotao e várias pessoas já tomaram a iniciativa. Lin Moyu olhou em seus olhos e sabia que 9 em cada 10 vezes esse jogo seria vencido. O adversário não deverá ter experiência jogando contra outros profissionais. Isso reproduzirá apenas cópias, e a experiência de combate real é muito fraca. Defesa extrema. Cercado por Jian Taotao e Ning Yi, Lu Miao finalmente não conseguiu aguentar e abriu a defesa extrema. Jian Taotao trocou de alvo no momento em que ativou a defesa extrema e lançou a habilidade de ataque para chegar instantaneamente ao mago. Habilidade: Golpe de escudo. Habilidade: Corte da Cruz de Cavaleiro. Habilidade: Corte de Cavaleiro. A explosão contínua de habilidades preenche instantaneamente a potência de saída. Em apenas 1 segundo, sob o olhar aterrorizado do mago, o escudo mágico quebrou como vidro. Ning Yi também apareceu atrás do mago na hora certa. A habilidade esfriou. Habilidade: Golpe crítico. Habilidade: Explosão corporal. 2 habilidades são ativadas ao mesmo tempo para causar danos poderosos. Com um grito, o mago desapareceu do ringue e chegou ao fundo do ringue. Até agora, a vitória e a derrota foram divididas. A batalha durou apenas 2 minutos antes que os resultados já estivessem lá. A equipe de Lin Moyu avançou com sucesso. Vários deles ficaram particularmente felizes e Ning Yi deu um pulo feliz. Vença! Jian Taotao também cerrou os punhos. Vença! A tática é boa e a vitória merece. Capítulo 175. A torcida que assistia ao jogo ficou decepcionada. Lin Moyu, ele nem se mexeu. 4 a 5 podem vencer, eu vou. O lado oposto é muito prato. Perdendo por falta de experiência, a outra parte está acostumada a jogar cópias em tempos normais, e não tem experiência em jogar contra profissionais. Mas não, o terapeuta de abertura foi destacado. Isso ainda é um peido. Ah! É uma pena, não vi Lin Moyu fazer um movimento e não sei o quão forte ele realmente é.
Não tenha pressa, ainda tem jogo amanhã, ele vai começar mais cedo ou mais tarde. Para Lin Moyu, o jogo de hoje acabou e o próximo jogo está marcado para amanhã. Quanto a quem comparar, será combinado aleatoriamente. Estou indo para a Arena Alta. Lin Moyu queria ver Lin Moan. Ning Yi ergueu a mão, eu também irei, eu irei. Jian Taotao e os outros são muito sábios ao escolher a lâmpada errada. Eles também precisam observar as batalhas dos outros e aprender com eles mesmos. A batalha na arena de alto nível é mais intensa e as habilidades dos profissionais de alto nível são muito mais brilhantes e agradáveis à vista do que as dos profissionais de baixo nível. Os dois podem ver a arena colorida à distância. A habilidade rugiu, a energia tremeu e saiu muito, muito longe. Aqui também há 30 toques. Correspondente às ocupações de nível 40, nível 50 e nível 60. Só que os anéis são ainda maiores, cada um com 50 metros de diâmetro. Dá aos profissionais mais espaço de manobra. Encontrei, no quinto toque. Os olhos de Ning Yi eram penetrantes e ele viu o nome de Lin Moan imediatamente. Eles correram em um ritmo acelerado. De acordo com as regras, eles não podem entrar na arena e só podem ficar na plataforma de observação distante para assistir ao jogo. No quinto ringue, a batalha foi como um chá. Lin Moan segurava duas espadas na mão, ficou de lado e não lutou. Ela era linda e alta, parada ali como uma deusa. Mesmo que não haja luta, atrai firmemente a atenção de muitos. As 4 pessoas que estavam com ela eram todas estudantes do seminário Gênesis. Gênio superior, poderoso em batalha. Caso Lin Moan não fizesse nenhum movimento, 4-5, ele ainda venceria outra parte sem qualquer capacidade de revidar. É simplesmente uma força esmagadora e a diferença é muito grande. Minha irmã parece melhor do que nas fotos. Ning Yi viu Lin Moan à distância e foi imediatamente atraído por Lin Moan. Lin Moyu sorriu levemente, abraçou Ning Yi e não falou. Neste momento, Lin Moan de repente ergueu suas duas espadas e torceu suavemente sua cintura esbelta. Lin Moan obviamente apenas se mexeu, dando a todos a sensação de ter dançado uma linda dança. Chamou a atenção de todos. Lin Moan é muito mais bonito do que a batalha maravilhosa. Neste momento, Lin Moyu também sabia o que era um dançarino da espada sagrada. Uma longa espada apareceu acima da cabeça de Lin Moan. A longa espada brilhou com uma luz sagrada e brilhou nos 4 campos. Os companheiros de equipe de Lin Moan também apareceram acima de suas cabeças. Todo mundo é como lutar contra o sangue de galinha, e sua eficácia no combate aumenta. Originalmente em vantagem absoluta, a derrota da outra parte é questão de tempo. Agora abençoado pelas habilidades de Lin Moan, sua eficácia em combate melhorou muito. O adversário foi derrotado quase instantaneamente e todos saíram do ringue. A equipe de Lin Moan venceu. E durante todo o jogo, Lin Moan não fez nada, apenas colocou 2 habilidades ali. Lin Mo disse pensativamente, a profissão da minha irmã parece ter características auxiliares. Você conhece a profissão de dançarino de espadas? Ning Yi pensou um pouco e então balançou a cabeça. Já ouvi falar, é uma classe lendária rara. Disse que combina suporte guerreiro, e é um tipo muito poderoso mesmo no nível lendário. Agora Lin Moan não é apenas um dançarino da espada, mas foi promovido a dançarino da espada sagrada e se tornou mais poderoso. Lin Moan e várias pessoas saíram do ringue e desapareceram de vista em um piscar de olhos. Volte. Lin Moyu bateu palmas. Contanto que soubesse que Lin Moan estava são e salvo, ele não precisava se preocupar. Existem oportunidades mais tarde. Uma habilidade domina uma equipe. No primeiro dia, elimine metade das equipes novamente. Das 1024 equipes da categoria de 20 níveis, apenas 512 permaneceram após a primeira fase. No dia seguinte, Lin Mo disse que teriam 2 partidas. Uma de manhã e outra à tarde. Quanto a quem é o adversário, só saberemos amanhã.
Apesar de ainda não terem chegado às verdadeiras finais, muitas equipes que tiveram um bom desempenho já são lembradas. A equipe de Lin Moyu, com 4-5, venceu o adversário e foi muito avaliada. Jian Taotao não se deixou levar pela vitória, eles resumiram as diversas informações que viram hoje e discutiram as táticas de amanhã. Como são 4-5, no caso de Lin Mo não fazer nada, a saída é 1-0, então deve ser inesperado. Lin Moyu ouviu a discussão e não ficou muito otimista. A razão pela qual posso vencer hoje é principalmente porque a outra parte é descuidada e inexperiente. Depois de ter experiência, contanto que você contenha Ning e evite que ela tenha sucesso, será difícil para o seu lado ter uma chance. 20 às vezes, as habilidades e equipamentos atribuídos a todos não abrem a distância. A desvantagem de uma pessoa a menos é difícil de compensar. Lin Moyu pensou em suas habilidades. O poder é muito grande e nenhum deles parece ser capaz de ajudar. Um movimento é destruir o equilíbrio, não há necessidade de lutar. No dia seguinte, o sol estava perfeito. O concurso continua. Fora da arena ainda existe um mar de gente, suficiente para acomodar milhões de pessoas. Já é uma cena assim antes de realmente chegar ao estágio final. Quando se trata da final oficial, temo que seja ainda mais animada. No caso de milhões de pessoas assistirem, nenhum país, exceto o Império Shenxia, poderia fazê-lo. No ringue, Jian Taotao e os outros pareciam muito solenes. Desta vez eles conheceram o time 482. Os outros 5 são muito fortes, ou têm 28 ou 29 anos. As 5 classes são Sword Fighter, Profé, Elder Celine, Elemental Magé e Summoner. Todos são profissionais raros. Não há cavaleiros. O cavaleiro foi substituído por um espadachim e o poder de ataque de toda a equipe ficou mais forte. Anciã Celine pode aumentar o mago, o que aumenta muito o poder da habilidade do mago. Com as bênçãos duplas do profeta e da anciã Celine, o poder da habilidade do mago elemental aumentará pelo menos 2 vezes mais. Ao lado do invocador da outra parte, uma fera invocada estava coberta de ki preto, para cima e para baixo. Às vezes, as feras convocadas desaparecem por 2 segundos. Besta das sombras, este é o invocador das sombras, Ning. Yi conhecia o problema. A besta das sombras do invocador das sombras, conhecida como assassina da besta convocada. Ele tem a capacidade de ver através da furtividade e também tem a própria furtividade. O poder explosivo é comparável ao de assassinos do mesmo nível, o que é muito difícil de lidar. Se o invocador oponente usar para se conter, será difícil para ele se livrar dele em pouco tempo. Jian Taotao parecia solene, este aqui não é fácil de lutar. Ning Yi franziu a testa e disse a Lin Mo, se perdermos, deixaremos isso com você. Lin Moyu acenou com a cabeça, não se preocupe. Ele está mais relaxado agora. Olhando para o passado um por um, ele parecia uma criança aos seus olhos. As outras 5 pessoas estavam cheias de sorrisos, parecendo ter vencido a batalha. No último jogo, eles esmagaram e derrotaram fortemente os adversários. Eles explodiram de confiança e sentiram que desta vez também estava tudo bem. Com um som suave, a batalha começou. Jian Taotao, que estava prestes a atacar, parou de repente. A outra parte não correu, mas se encolheu como uma bola. O espadachim bloqueou a frente, o mago elemental ativou o escudo mágico e o invocador também levantou uma massa leve. Eles cercaram o profeta e o ancião Shili no meio. Os 2 auxiliares estão acelerando. É óbvio que é necessário começar quando estiver cheio. Tenha cuidado para não tirar vantagem disso. Ning Yi não se moveu, e a fera invocadora de sombras no lado oposto já havia se trancado. Enquanto ele se mover, a outra parte definitivamente se moverá com ele e se conterá em pouco tempo. Duan Gao também adicionou o estado rapidamente. Miao Yu perguntou em voz baixa, o que devo fazer? E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo.
Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.